Bora aí, turminha! E aí, qual é a diferença entre sabão e detergente? O que tem aí de modificação na estrutura molecular? Você sabe? E quando que um detergente é considerado biodegradável? Qual é a diferença entre um detergente biodegradável e outro que não seja? Se você não sabe, é sobre isso que a questão número 126 da prova azul está tratando. Vamos resolver essa questão detalhadamente, do início ao fim. Eu conto com a sua inscrição nesse canal. Deixe seu like, faça seus comentários e vem comigo, vamos aprender junto. Bora, turminha! Estamos aqui resolvendo mais uma questão do Enem, dessa vez a questão de número 126, prova azul do Enem de 2018. Estamos aí num ritmo de resolução de questões, explorando o máximo que cada questão nos ensinar, beleza? Então vem comigo, vamos prestar atenção do início ao fim dessa questão. Ao término do vídeo eu peço, deixe seu comentário, deixe o seu like, assista até o final, turminha. Preste atenção em cada detalhe, porque esse nosso tipo de resolução vai permitir que você entenda a questão de maneira ampla. Então vem comigo, deixe seu like, se inscreva, assine o sininho, que a gente está colocando quase que diariamente questões novas do Enem. Então vamos lá. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Isso foi um texto extraído e adaptado de um artigo da revista Química Nova. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Então, turminha, vamos lá. Essa é uma questão, quando você olha para as estruturas, e se você vem estudando, você está na pegada legal, você vai perceber, essa é aquela famosa questão, que tem cara de questão difícil, mas que é questão fácil. Mas se você não está na pegada forte do estudo da química orgânica, você se apavora quando você vê essas estruturas. Você senta e chora. Então, galerinha, preste atenção que essa questão é fácil, mas nós vamos agora destrinchar essa questão conforme a gente tem feito com as demais questões. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, turminha, é buscar na matriz de referência. Sobre o que essa questão está falando? Será que isso foi tratado na matriz? Sempre será. Todos os assuntos tratados no Enem, eles são previstos na matriz do Enem. Então, vamos falar um pouquinho das características gerais dos compostos orgânicos. E, em especial, a questão diz, óleo, gordura, sabão, detergente sintético. Então, se o Enem te contou que ele vai cobrar isso, se isso está na matriz de referência, você tem que estudar, você tem que se preparar, beleza? Destacando alguns pontos importantes dessa questão, turminha. Vamos lá, A questão vai falar de tensoativo, vai falar de comportamento anfifílico, vai falar sobre hidrofobia e hidrofilia, tensoativo aniônico, detergente, comparação de detergente com sabão, carbonos terciários na porção hidrofóbica, persistência no meio ambiente, e vai falar sobre tensoativos biodegradáveis e cadeias alquílicas lineares. Portanto, mais importante do que saber o gabarito é você aprender esses assuntos aqui, turminha. O gabarito era muito importante para o cara que estava fazendo essa prova, no momento da prova dele. Para você que está se preparando para o Enem e que está tentando entender química de modo amplo, você tem que aprender, a partir dessa questão, esses conceitos que a questão vai abordar. Beleza? Então vamos lá, gente. O tensoativo, ele tem essa função de diminuir a tensão superficial, ou seja, de possibilitar, de liberar, de permitir a interação de uma estrutura com outras. O tensoativo ele pode ser catiônico ou aniônico. Basicamente, o tensoativo ele vai ter essa estrutura. Uma cadeia longa
uma cadeia longa, que a gente pode falar de cauda longa hidrofóbica, que é uma cauda longa que não interage bem com a água, e uma cabeça polar, e esse polo pode ser positivo, se for um tensoativo catiônico, ou negativo, se for um tensoativo aniônico. Então, quando a questão fala de tensoativo aniônico, é porque podem haver as duas possibilidades, tudo bem? Então, tensoativo tem essa função de permitir a interação de substâncias com polaridades distintas através de uma cauda hidrofóbica e de uma cabeça hidrofílica. Tem esse comportamento duplo, beleza? Mas como assim comportamento duplo? Exatamente, já falei isso com vocês em outros vídeos, sobre o sapo. Olha o sapo aqui de novo. O sapo que é o nosso grande representante dos anfíbios. E por que o sapo é um anfíbio? Ele é um anfíbio porque ele tem comportamento duplo. Ele vive muito bem na terra e ele vive muito bem na água. Cada parte da vida dele, de acordo com a conveniência da vida do sapo, ele vai estar em um lugar. Beleza? Esse prefixo anfi dá a ideia desse comportamento duplo. Beleza? Então, os tensoativos, eles terão esse comportamento anfifílico, ou seja, uma afinidade dupla, tendo em vista que eles têm parte polar e parte apolar em sua estrutura. Mas e aí, quando a questão compara sabões e detergentes, tem uma série de diferenças que a gente poderia abordar. A gente vai basicamente dar ênfase à diferença estrutural. Pois é, a diferença na molécula. Os sabões, eles geralmente, eles são menos agressivos, tudo bem? Eles são menos agressivos em relação a questões ambientais. Então, se a questão trouxer essa discussão entre sabão e detergente, a ideia central é essa. Sabões são menos agressivos, detergentes são mais agressivos. Beleza? Em compensação, o que a gente vai entender dessas estruturas a nível estrutural? Eu tenho no sabão uma reação da soda cáustica, poderiam ser até outras bases fortes, mas normalmente é a soda cáustica que vai aparecer, porque ela é o principal reagente do processo, reagindo com moléculas grandes de óleos e gorduras. Então, a produção caseira de sabão é muito comum no nosso país. Talvez seja mais comum do que você imagina, que consiste, de modo simplificado, em adicionar soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, também comercializado no mercado como diabo verde, aos óleos e gorduras, que são previamente, pelo menos, filtrados, né? São previamente tratados. Essa reação vai rolar uma substituição aqui, se você for observar, onde o sódio entra na estrutura, é uma substituição, e a hidroxila vai se conectar a esses carboninhos aqui, ó, formando esse glicerol, tá bom? Essa glicerina. Então, eu tenho triglicerídeos reagindo com base, formando sais orgânicos, porque ó, o sódio agora vai se aderir, ó, dupla O com esse metal. Isso aqui são sais orgânicos e como subproduto, glicerina. Isso aqui seria o propanotriol, glicerol ou simplesmente a glicerina. Muito bem? Então, vamos pegar a estrutura do sabão, é essa. O sabão são sais contendo geralmente como cátion o sódio. Por quê? Porque é o sódio proveniente da soda cáustica. Beleza, turminha? E o detergente? Prestem atenção na estrutura do detergente. Ele também vai ter uma cauda longa, tudo bem? Mas olha só, tem um carinha aqui, ó, no detergente que não apareceu no sabão. Cuidado com ele. Olho no enxofre, galera. Olho no enxofre. Por quê? Pintou enxofre é detergente. Por que, Filipão? Porque pintou enxofre é detergente. Justamente porque o processo de fabricação do detergente é diferente. O detergente ele vai ser produzido a partir desse cara aqui, ó, que é o lauril éter sulfato de sódio, podendo ser também lauril éter sulfato de amônio. Percebam, seja sulfato de sódio ou amônio, se é sulfato, tem enxofre. Muito bem, se é sulfato, tem enxofre. E isso é um problema ambiental para o detergente. Tudo bem? Inclusive, a gente pode falar até da obtenção, do método de obtenção do lauril envolve combustíveis fósseis.
tudo bem? Portanto, eu vou afirmar que os sabões, eles são menos nocivos por conta da biodegradação do que os detergentes. E qual é a dica que a gente tem que ficar ligado? Ó? Pintou enxofre, turminha? Pintou enxofre é detergente, beleza? Tem enxofre, é detergente. Muito bem. Percebam que essa estrutura aqui, ó, tem uma cauda linear. Se eu olhar somente para essa cauda aqui, ó, eu posso afirmar que isso aqui é uma cauda linear. E aqui é evidente que a gente tem uma cauda ramificada. Uma cauda linear e uma cauda ramificada. Filipão, como é que eu sei que eu tenho molécula ramificada? Turminha, fiquem de olho no carbono terciário e no carbono quaternário. Pois é, existe uma relação direta entre ramificação e carbono terciário, carbono quaternário. Geralmente, o carbono terciário ele vai aparecer com frequência nessas estruturas ramificadas, de modo que você, contando o número dos carbonos, você acaba vendo quantas ramificações a molécula tem. Então, observe essa legendinha aqui, bem rapidamente. Ó. Essa legenda verde são os carbonos primários. O que são carbonos primários? São aqueles que estão ligados a somente um carbono. Tudo bem? Carbono primário é aquele que está ligado a somente um carbono. Então, como eles estão ligados a somente um carbono, são os carbonos periféricos, são os carbonos marginais, são os carbonos das extremidades da molécula. Já os carbonos secundários, que está nessa escala aqui, cinza, tipo esse carinha aqui, ó, eles são ligados a apenas dois carbonos. Nas moléculas muito longas, justamente esses elos são elos de carbonos secundários, eles que esticam a molécula. Mas olha só o carbono terciário, ó, que é esse aqui, salmão, né, rosinha. Esse carinha aqui, ó, ele está ligado a três carbonos. Esse carboninho aqui está ligado a 1, 2, 3. Portanto, esse aqui é um carbono terciário. Turminha, onde tiver carbono terciário, tem ramificação. Simples assim. Então, por exemplo, se a gente fosse atribuir que essa aqui, ó, é a cadeia principal, isso aqui seria uma ramificação. Tudo bem? Então, onde tem carbono terciário, tem ramificação. Então, quanto mais carbonos terciários, mais ramificações. E o quaternário? A mesma ideia. Onde tem um carbono quaternário, tem duas ramificações. Muito bem. E aí? A questão fala da hidrofilia, da hidrofobia. Por quê? Porque parte interage com a água, parte não interage, parte interage com o óleo, parte não interage. A cada ano, o Enem tem feito esses trocadilhos, mudando os prefixos, mudando os sufixos. Então, peguem a ideia do radical. Falou hidro, entenda água. Falou lipo, entenda óleo, entenda gordura. Tudo bem? Hidro, água, lipo, óleo, gordura. Fobia, aversão. Filia, afinidade. Portanto, toda vez que a questão fala de hidrofobia, aversão à água, isto equivale a lipofilia. Se tem aversão a moléculas polares, tem afinidade por moléculas apolares. Tudo bem? E o contrário também, né? A hidrofilia é afinidade por água, portanto, afinidade por moléculas polares. De tal modo que, se tem afinidade por água, não tem afinidade por óleos. Então, uma substância hidrofílica, naturalmente, ela é lipofóbica. Tem fobia, tem aversão por água. Prestem atenção que esse trocadilho tem aparecido todos os anos na prova do Enem. Isso é extremamente fácil, mas também acaba sendo aí um risco, uma mina para você cair por conta dos detalhes. Você tem que ser muito concentrado na hora de responder essa questão. Portanto, turminha, a questão fala que o tensoativo persistente, segundo o texto, é aquele que tem moléculas com ramificações, com carbonos terciários e que é de um detergente, porque os detergentes que são mais resistentes. Então, ó, prestem atenção. Falou em detergente, olho no enxofre. Pois é, falou em detergente, olho no enxofre. Aqui não tem, aqui não tem, aqui... Opa, tem enxofre aqui, tem enxofre aqui. Se eu sei que o enxofre é uma característica do detergente, de 20% já caiu para 50%. Olha que moleza agora, galera. O tensoativo persistente
Além de ser um detergente, eu sei que o detergente tem enxofre, a questão diz para a gente que possui carbonos terciários, ou seja, possui ramificações. Olha essa letra B, ó. Carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário. Enquanto essa aqui só tem um carboninho aqui, ó, nessa cauda, esse aqui tem vários carbonos terciários dispostos. Então, eu posso afirmar que se tem enxofre e tem esse monte de carbono terciário, esse certamente vai ser o tensoativo resistente. Beleza, galera? Questão fácil, questão simples. Vai abordar o conceito de sabões, de detergentes, lipofilia, hidrofilia, tensoativos. Turminha, questão muito interessante e questão que provavelmente vai aparecer novamente daqui a 2 semanas na prova Enem 2019. Então, eu espero ter ajudado. Fico feliz de você ter assistido até aqui, sinal que isso aqui te interessou. Espero que você tenha gostado da explicação. Espero que você tenha entendido cada detalhe. Porém, se em algum momento você não entendeu, pode deixar suas dúvidas nos seus comentários, porque a gente vai interagir, a gente vai conversar, a gente vai dialogar. O meu objetivo é que você aprenda a química e para isso que eu estou aqui. Estou aqui para te ensinar, estou aqui para te ajudar. Tá bom? Então vamos junto, vamos forte, não desanima, persevere e até a próxima questão. Um grande beijo.